És fiel, Senhor. Podemos assentar, irmãos? Noite de festa na nossa igreja. São 66 anos de existência plantada neste lugar para proclamar o Evangelho. E eu fiquei pensando, o que se prega no aniversário de uma igreja que completa 66 anos? Da última vez eu falei que as portas do inferno não prevaleceriam sobre esta igreja. E realmente não vão prevalecer. No final do ano, todo final de ano, eu tenho uma reunião particular com o Senhor. Para falar do meu ano seguinte. Dizer, Senhor, o que nós vamos fazer juntos o ano que vem? E o Senhor colocou no meu coração sobre oração para esta igreja. Se essa igreja subsiste há 66 anos, é porque em algum momento sempre teve alguém orando por esta igreja. Uma igreja não pode subsistir 66 anos se não tiverem joelhos dobrados, clamando ao Senhor, porque as portas do inferno tentam prevalecer contra essa igreja. E eu falei, Senhor, então este ano, meu voto é entregar ao Senhor 366 orações da minha vida, no mínimo. E eu tenho feito isso diariamente, né? Os irmãos têm acompanhado nas devocionais que eu posto. Eu incluí a minha oração que eu faço ao Senhor, sempre uma oração diferente. O Senhor tem me acordado de madrugada e eu tenho orado na madrugada pelas nossas vidas, pela minha família, pela minha igreja, pela igreja que o Senhor me deu para cuidar. E eu não poderia falar de outro tema, irmão, se não fosse oração, né? Nós estamos sendo levados, as nossas vidas estão sendo levadas a pensarmos o quanto nós oramos, quanto tempo das nossas vidas nós dedicamos a Deus em oração, o quanto a oração é relevante na sua vida, o quanto você tem se dedicado a Deus. E o resumo que eu faço do valor de uma oração é que o quanto você fala com Deus é o quanto você tem de intimidade com Ele. O quanto você tem de intimidade com o seu esposo, com a sua esposa. Hoje a Márcia fez uma brincadeira e eu falei o que era, a minha cunhada virou e falou, nossa, o que é conviver junto, né? Quando fala alguma coisa, o outro já sabe por que está falando aquilo. E a gente só vai ter essa intimidade de saber o que Deus quer das nossas vidas através da oração. E nós sentimos que é o que tem se perdido nos dias atuais. Nesta mensagem eu digo que desde a descida do Espírito Santo, eu creio que não houve tempo onde houvesse menos oração do que nós vivemos nos dias de hoje. Houvesse tanto afastamento, né? Não há tantos joelhos dobrados como houve no passado, quando a igreja foi, por exemplo, perseguida. Talvez nos falte perseguição, irmãos. Talvez nos falte problema. Talvez nos falte dificuldades para que nós nos aproximemos do Senhor. É triste chegar a essa conclusão. É duro chegar a essa conclusão. Mas quando nós olhamos para o povo de Israel, nos tempos de bonanças, nos tempos de fartura, era o tempo que eles se afastavam de Deus. Vinham as dificuldades e eles se voltavam para Deus. Talvez seja necessário que cheguem dias difíceis para que as pessoas dobrem os seus joelhos, para que se haja a busca verdadeira do Senhor mediante a necessidade. E nós falamos esse ano sobre as primícias, sobre as orações nas promessas, sobre as orações que nós desejamos, as orações rápidas, as orações curtas. E nesta noite, o Senhor colocou no meu coração um texto conhecido da palavra do Senhor, que está no primeiro capítulo de Juízes, que fala sobre Calebe e a sua filha. É um texto não tão conhecido, apesar de conhecido, mas não tão conhecido pela igreja, e que existe uma profunda relação da nossa vida com Deus. E é isso que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia
no livro de Juízes, no primeiro capítulo, os versos de 11 ao verso de número 15. Não é só você que chora não, viu, Wagner? Diz assim a palavra do Senhor. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamado de Kiriat-Sefer. Então Caleb disse, eu darei a minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat-Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ele insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava. E quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou, o que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes de água que ficavam nas terras altas e nas terras baixas. Feche seus olhos. Vamos pedir a iluminação do Senhor nesta noite. Senhor, nós queremos que o Senhor nos revele a Tua palavra nesta noite, Senhor. Senhor, aquilo que eu estudei, que eu preparei, Senhor, que seja entregue através do Teu Santo Espírito, que o Orlando se cale, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Nós não somos dignos, Senhor, mas o Teu Santo Espírito presente neste lugar pode falar às nossas mentes e aos nossos corações. Por isso fala ao Teu povo nesta noite, Senhor, aquilo que o Senhor preparou, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, para entendermos a profundidade deste texto, nós precisamos relembrar os fatos que nos trouxeram até este diálogo entre Caleb e a sua filha. Moisés, num determinado momento, enviou um representante de cada tribo, 12 homens, para espiar a terra de Canaã. Caleb representou a tribo de Judá. Apenas Caleb e Josué, daqueles 12 homens, demonstraram confiança no Senhor e disseram, nós podemos tomar essas terras. Apesar de haver gigantes, apesar de serem inúmeros, apesar das dificuldades, nós podemos tomar estas terras. A incredulidade tomou os outros 10 homens que disseram, é impossível, os homens são enormes, eles são homens fortes, é um exército, e eles foram tomando conta e contaminando o povo. A incredulidade dos outros 10 espias custou-lhes o cumprimento da palavra do Senhor que diz que o Senhor levanta a sua ira até a 3ª geração. Os 10 espias incrédulos morreram atingidos por uma praga e nem sequer deixaram descendentes para entrar em Canaã. Pela fidelidade, Caleb e Josué receberam a promessa de Deus que teriam parte da ocupação daquela terra. Diz assim o texto de Números 14, 24. O meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso, eu farei com que ele entre na terra que espionou. E os seus descendentes vão possuir aquela terra. A Bíblia, nas palavras do Senhor, ela dá testemunho de que Caleb perseverou em seguir ao Senhor. E depois disso, depois deste momento onde o Senhor disse isso ao povo, o povo foi castigado com 40 anos no deserto. Todos aqueles que saíram acabaram não entrando na terra, apenas Caleb e Josué e os seus descendentes permaneceram. Nesses 40 anos no deserto, chegou o momento em que eles deveriam entrar e tomar Canaã. Neste momento,
Moisés já havia morrido, e Calebe vai ao líder Josué e diz: eu quero a minha porção de terra que o Senhor me prometeu há 40 anos atrás. Era uma promessa de Deus e era um direito de Calebe reivindicar. Calebe, quando foi fazer aquele trabalho para Moisés de espiar as terras, Calebe tinha 45 anos de idade. E certamente Axa ainda não existia. Passaram-se 40 anos. Calebe tinha agora 85 anos de idade e já não tinha mais condições de liderar uma luta na tomada de terras. Então, estrategicamente, o que Calebe faz? Ele promete dar a sua filha. Fala: o homem que for capaz de conquistar as terras que o Senhor me prometeu. Então Calebe também estava dizendo: aquele homem que tiver fé na promessa que Deus fez a mim e for e tomar aquelas terras, eu darei a minha filha em casamento. Quem liderou foi o sobrinho de Calebe, e assim Calebe honrou a sua promessa e entregou a Otoniel a sua filha. E não por obrigação, mas porque depois Axa pediu, Otoniel foi, ele recebeu também uma porção de terra. O primeiro aprendizado que nós temos nesta noite, irmãos, ele está exatamente neste contexto. A fidelidade de Calebe ao Senhor transbordou ao ponto da bênção alcançar os seus filhos. Olhem a profundidade e a responsabilidade que Deus coloca nas nossas mãos, como quando nós somos pais, as mães, aqueles que cuidam. A nossa fidelidade a Deus, ela pode transbordar ao ponto de que os nossos filhos sejam abençoados. Porque Calebe foi fiel ao Senhor, a bênção transbordou para a geração seguinte. E aquela terra certamente poderá e deve ter gerado para a geração seguinte. A sua fidelidade a Deus fará que as bênçãos que você receber alcance os seus filhos. O Nicolas Wagner será abençoado por Deus pela sua fidelidade a Deus. A Belle será abençoada por Deus, David, pela sua fidelidade a Deus. A sua fidelidade a Deus, Márcia, fez com que a sua filha fosse abençoada. Eu creio ser um homem abençoado, irmãos, porque os meus pais foram fiéis a Deus a vida inteira. Vocês entendem a responsabilidade que vocês, pais, têm nas mãos, quando vocês dobram os joelhos e se dedicam ao Senhor? Vocês podem, através da vida dedicada de fidelidade a Deus, abençoar os vossos filhos. A principal bênção que nós damos aos nossos filhos, sem dúvida, é a vida eterna. Meus pais me ensinaram sobre Cristo. Meus pais me ensinaram a entender o que é a salvação em Cristo Jesus, e esse foi o maior de todos os presentes. Mas me ensinaram a andar, a ser um homem reto, a honrar os meus compromissos. Eu tenho na minha vida, irmãos, a dignidade do meu pai. Meu pai é um homem pobre, pedreiro, mas eu nunca vi ninguém passar na porta da casa do meu pai e falar: você me deve. Eu trouxe isso para a minha vida desde a minha mocidade. Aqueles que andam próximo de mim sabem sobre o que eu penso. Meu pai me ensinou a ser um homem digno. Pague as suas contas. Perca o que você tem, mas deixe o seu nome honrado. E isso faz parte da minha dignidade, porque isso eu herdei dos meus pais. Isso eu herdei dos meus pais, porque os meus pais eram fiéis a Deus e tinham essa visão. Então, o quanto você é fiel ao Senhor, ao ponto de fazer com que a sua vida cristã alcance bênçãos para as suas filhas, para os seus filhos. E aqui nós falamos, sim, irmãos, de bênçãos espirituais, de bênçãos materiais, que nós sejamos pessoas capazes de abençoar os nossos filhos através das nossas vidas, de uma vida fiel. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos.
até 1000 gerações através da minha vida, a minha filha, o meu neto, o meu bisneto, aqueles que vierem depois de mim, podem ser abençoados pela minha fidelidade a Deus. Senhor, que honra, que alegria eu saber que aqueles que virão depois de mim, por eu ter sido fiel a Deus, serão também abençoados, porque nós amamos os nossos filhos, e aqueles que são avós certamente amam os seus netos. Deus nos ama tanto, irmãos. O amor de Deus é tão grande sobre as nossas vidas, ao ponto de estender a sua mão sobre as gerações futuras. Aqueles que não nasceram ainda, já são abençoados por Deus, pela nossa fidelidade a Ele. E Calebe, ele prometeu a sua filha ao homem que conquistasse a cidade. Calebe entregou a filha e uma porção de terra. As terras doadas, elas não possuíam uma fonte de água. Quando nós lemos no Antigo Testamento, a água era extremamente difícil, né? Nós vemos lá a passagem da mulher samaritana no Novo Testamento, que ela foi buscar água, Abraão furando o poço, Jacó furando o poço. Água era necessário para que houvesse o plantio, se houvesse o gado. Então, sem água, era uma terra necessária talvez para moradia, mas não era uma terra frutífera. E o diálogo entre Calebe e Axa nos ensinará um pouco mais sobre como nós podemos nos dirigir a Deus, o nosso Pai celestial. Porque, irmãos, Deus é Pai. A história de Calebe e Axa nos ensina como falar com o Pai. E nós vamos aprender nesta noite que Deus é verdadeiramente o nosso Pai. Uma porção de terra seca, sem uma fonte de água, era uma terra infrutífera. Então Axa pediu ao seu esposo para ir conversar com Calebe. E ele certamente, e o texto diz que ele se recusou. Ele falou, ele já me deu a filha, ele já me deu terra, eu não vou voltar lá, não vou mais. E olha que interessante, né? Às vezes o Senhor coloca coisa nos nossos corações, que muitas vezes nós queremos compartilhar com as pessoas, e as pessoas dizem, não, deixa isso para lá, sempre foi assim, esquece isso, não vai atrás disso não vai dar certo não. E o Senhor nos ensina nessa noite que devemos dobrar os nossos joelhos e dizer, Senhor, se é teu eu vou atrás. Eu quero fazer a diferença, Senhor. E começamos a fazer a diferença. E foi isso que ela fez. Axa não se rendeu. Sabia que o seu pai poderia lhe abençoar novamente. E não se contaminou com o desânimo do marido. Eu creio na seguinte resposta de Axa ao esposo. Eu vou falar com ele. Porque eu não estou indo pedir a qualquer um. Eu estou indo falar com meu pai. Eu conheço o meu pai. Eu sei o pai que me criou. Eu sei o pai que cuidou de mim durante toda a minha vida. E se você não quer, eu vou falar com meu pai. E o meu pai certamente vai me ouvir. Paulo diz em Gálatas, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Você não é uma criatura. Através de Cristo, revestido de Cristo, você deve lembrar, quando você dobrar os seus joelhos, que você é filho, você é filha de Deus. Você já teve a experiência de estar sozinho, fechar a porta do quarto e chamar Deus de Pai? E chamar Deus de Papai? Imagine, eu desafio você em algum momento, nesta semana, quando você estiver sozinho, sozinha, que você feche a porta do seu quarto e chame Deus de papai e comece a orar dizendo, papai, eu preciso, papai, eu necessito, papai, me perdoa. Aquele que é pai, aquele que é mãe, quando fala mamãe, a gente se arrebenta todo, né? Comece a sua oração chamando Deus de Pai.
Chama Deus de pai e diga: meu pai, eu preciso da sua ajuda, papai. Todas as vezes que você se aproximar de Deus e chamá-lo de pai, Ele falará com você, como Calebe falou com ela. Quando ela chegou perto dele, ele diz: o que você quer? Certamente deve ter batido o desespero, Calebe vendo a sua filha se aproximar numa jumenta, num jumento, e chegando perto e ela descendo, ele já diz logo: o que você quer, minha filha? O que você precisa? O que você está necessitando? Aconteceu alguma coisa? Por que você veio me ver? O que você deseja, filha? Foi nesse sentimento que Axa respondeu para o pai e disse: eu quero um presente. Pai, eu preciso de um presente. Sabe, a minha vida toda, eu recebi muitos pedidos da minha filha. E a minha filha até hoje me chama de papai. Quando ela vem, ela fala: oi, papai. Quando ela me escreve no WhatsApp, ela fala: oi, papai. E eu me lembro de uma vez, era mês de janeiro, ela me escreveu uma carta. E aquela carta ela descrevia de um presente que ela queria, de um evento que ia acontecer, e era aquele mês, e ela queria. Mas o fato mais relevante, irmãos, é que o aniversário dela é em setembro. E ela fez a carta em janeiro e queria o presente em janeiro. E ela diz: você não precisa me dar outro presente, mas é esse o presente que eu quero do meu aniversário. Eu não preciso dizer, que banana que sou, dei 2 presentes para ela aquele ano, um em janeiro e um em setembro. Ou seja, um pai não resiste a um filho. Um pai não resiste a um pedido da filha que diga: olha, pai, eu queria um presente. Quando Calebe deu as terras para sua filha, eu creio que ele já esperava que a sua filha voltasse e pedisse as fontes. Não há uma comprovação teológica, irmãos, mas eu fico imaginando um texto bíblico quando estava Abraão e Ló. E eles começaram a discutir, os seus empregados começaram a brigar, a ter problemas. E de repente Abraão falou: escolhe, para que lado você quer ir, Ló? Quer ir para a direita ou para a esquerda? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Por que Ló escolheu o lado que ele escolheu? O texto de Gênesis diz que Ló olhou e viu que a relva era verde. Um lado era muito mais bonito do que o outro. Então Ló disse: eu vou por aqui, porque ali os olhos chamou a sua atenção. As terras que Calebe deu, Calebe era um homem de 85 anos. Calebe escolheu as terras que ele daria. E eu creio que Calebe deu as terras escolhidas com intenção que a filha voltasse para pedir mais. Calebe sabia a importância de água no local. Isso não está no texto, irmãos, mas eu, remoendo o texto a semana inteira, fiquei pensando sobre isso. Isso não está no texto, mas é muito nítido no meu coração isso, dizendo: olha, está entregue as terras, e ela vai voltar e eu vou dar mais. Quando Axa voltou, você pode olhar no texto, a resposta de Calebe foi rápida. Calebe lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas, e Calebe não questionou. Um coração de um pai sempre está inclinado para abençoar além daquilo que nós pedimos. Deus, que é o Pai de todas as coisas, muito mais, irmãos. Deus tem nos abençoados com dádivas. Nós temos emprego, nós temos saúde, nós temos família, nós temos segurança, nós temos um teto, nós temos uma igreja que completa 66 anos, mas o Senhor sabe que muitas vezes nós precisamos muito mais do que aquilo que nós temos. Eu não quero fazer deste sermão, irmãos, uma palavra que caminhe na teologia da prosperidade. Eu não concordo com essa visão, mas é importante enfatizar que a nossa comunhão com Deus nos leva a ter essa liberdade de pedir a Ele aquilo que nós necessitamos. O que ela estava pedindo era algo necessário. Ela havia sido abençoada e ela necessitava de uma bênção mais. E um pai está disposto a ouvir como o Senhor está disposto a nos ouvir, como Calebe estava disposto a ouvir a sua filha.
Todo bom pai deseja que os seus filhos falem sobre as suas necessidades. Qualquer pai quer saber se os seus filhos estão passando por dificuldades, se os seus filhos têm algum problema. Qualquer pai deseja ser chamado para dizer: o que você precisa, filha? E eu gostaria nesta noite que fosse este o sentimento que você tivesse com Deus, um sentimento que acompanhasse a sua vida a todo momento, que quando você estiver angustiado, você comece a pensar e diga: papai, vamos conversar, eu preciso de ajuda. E ela diz: dá-me um presente. Eu gosto da versão Almeida e corrigida para esse texto, porque ela não diz: dá-me um presente na Almeida e corrigida. O verso 15 ela diz: dá-me uma bênção. Dá-me uma bênção, pai. Eu quero a tua bênção. Me responde: eu vim aqui porque eu vim de lá onde eu estava, montado nesse jumento, e eu quero uma bênção tua, uma bênção específica. Imagine você orando e dizendo: papai, papai do céu, me dá uma bênção. Eu quero uma bênção tua. Imagine você falando assim com Deus. Independentemente de qual seja a resposta de Deus, nós temos que lembrar a bênção que nós já temos, que é a nossa liberdade de falar com Deus. Através de Cristo nós herdamos a liberdade de ter acesso a Deus. O povo hebreu, para falar, falava com o profeta, falava com Moisés, e Moisés falava com Deus. Na nossa aliança fundamentada na graça de Cristo, nós já temos a primeira bênção, é a liberdade de falar com Deus. E nós somos um povo que nós não usufruímos dessa bênção o quanto nós deveríamos usar. Nós nos omitimos da bênção e da liberdade de falar com Deus. Temos livre acesso a Deus e podemos falar com Ele tudo o que nós quisermos, onde nós estivermos, o quanto tempo e a qualquer momento. E nós não usamos este privilégio. Eu creio que o Espírito Santo está nos movendo neste ano, irmãos, para que façamos das nossas vidas uma vida de maior intimidade com Deus através da oração. Porque sem intimidade com Deus, se nós nos achegarmos a Ele, é a mesma coisa de que um estranho na rua te para te pedir alguma coisa. Já teve essa experiência? Você está andando na rua, alguém te parar e te pedir alguma coisa, você olhar de cima e embaixo e dizer: eu não vou dar não. Eu acho que ele vai me roubar. Não sei quem é, eu acho que eu vou correr. Quando nós não temos intimidade com Deus, é essa visão que você deve ter com Deus. Deus não te conhece. Deus não te conhece. Nós precisamos buscar intimidade com Deus para ter o direito, usar o direito de chamá-lo de Pai. Axa, ela foi com seu pai com humildade, gratidão e uma petição. Quando ela diz: pois me deste terra seca, dá uma intenção de que foi arrogância, né? A terra que o Senhor me deu não serve para nada. Não foi essa, e não foi com grosseria, mas foi o reconhecimento do presente recebido. Deixe-me traduzir num palavreado diferente o que ela estava dizendo. Pai, eu sou grata pela bênção que o Senhor me deu, mas para que eu possa ser feliz com esta bênção, que são essas terras, eu preciso de outra bênção. Esta bênção, esta maravilha que o Senhor me deu, eu preciso de outra para completá-la. Porque sem a outra eu não vou conseguir usar esta bênção que o Senhor colocou nas minhas mãos. Ela completou o pedido com uma palavra de gratidão. Me deste terra seca e eu preciso agora de fonte, para que seja verdadeiramente a bênção que eu vou usar na minha vida. Nós já falamos aqui para olharmos para trás, para o nosso passado, quando nós estivermos orando e pedir a bênção do Senhor, dizer: Senhor, o Senhor me abençoou até aqui, me abençoa um pouco mais. A novidade na oração de Axa é que ela agradeceu e ela pediu para que Deus continuasse abençoando a vida dela. Pai, me deste terra, mas eu preciso de outra bênção. A terra, para ser perfeita, eu preciso de água nessa terra. Quero um exemplo prático na oração.
Senhor, me deste um emprego, mas o Senhor precisa me capacitar, Senhor. Me dar paciência, me dar sabedoria. O Senhor precisa me direcionar para que eu possa permanecer na bênção do emprego que o Senhor me deu, senão eu não vou conseguir. O Senhor me deu a oportunidade de estudar, Senhor, mas eu leio e não entendo, Senhor. O Senhor me deu a bênção de eu poder estar estudando, mas, Senhor, me abençoa um pouco mais. Dá-me, Senhor, sabedoria. Tira, Senhor, toda a minha ansiedade quando eu estiver fazendo prova. Senhor, provê recursos para que eu possa pagar a minha faculdade. Senhor, eu pedi um filho. O Senhor me desse 3, me desse trigêmeos. Não é qualquer pastor que pode pregar isso, hein? E aqui nós podemos pregar 2 vezes. É por isso que eu coloquei no meu texto. Senhor, eu pedi um filho, o Senhor mandou 3. Senhor, agora o Senhor precisa me ajudar financeiramente. Precisa me ajudar com paciência, com sabedoria, para que eu possa criá-los bem nos teus caminhos. É verdade ou não é? Não é, Arlete? E é isto que nós temos que dizer. Ter trigêmeos não é uma bênção? É uma bênção. Mas não necessitamos de outras bênçãos para poder criá-los. É assim na nossa vida, irmãos. Muitas vezes nós recebemos bênçãos do Senhor, mas nós precisamos de outras bênçãos na nossa vida. Foi o que aconteceu com esta mulher. E nós não enxergamos isso. E nós às vezes ficamos reclamando pelos problemas, pelas situações, e nós não sabemos orar. Então diga, Senhor, obrigado. Porque o que o Senhor fez na minha vida foi uma bênção. O Senhor nos fez completar 66 anos neste lugar. Mas, Senhor, nos faça prosperar aqui. O Senhor precisa melhorar a nossa arrecadação financeira. Senhor, o Senhor precisa despertar aqueles irmãos que estão com as mãos encolhidas para que possam trabalhar na tua casa, Senhor. Para que nós possamos completar 67, 68, 70, 100 anos de existência. É uma bênção, Senhor, o Senhor ter colocado a igreja neste lugar. Mas nós precisamos de outra bênção, Senhor, e outra bênção, e outra bênção. Porque é de fé em fé que nós vivemos, é dia após dia que nós vivemos, e cada dia que nós vivemos e superamos os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, são as bênçãos que Deus derrama sobre nós, muitas vezes sem nós pedirmos, e nós podemos fazer como aquela mulher. Pai, o Senhor já me abençoou, mas esta bênção, Pai, eu preciso de outra bênção e de outra bênção, para que eu possa caminhar seguindo conforme a tua vontade. Queridos, a autossuficiência, o amor de Deus não tem fim. Não é igual às nossas contas que chega no final do mês, o saldo começa a ficar negativo. O Senhor não acaba. Quanto mais o Senhor nos dá, mais o Senhor pode nos abençoar. Mas o Senhor quer que façamos como esta mulher fez, que nós tenhamos coragem de nos achegar e dizer, Senhor, tem me abençoado, o Senhor me deu isso, mas o Senhor sabe que para eu continuar, eu preciso de mais uma bênção, Senhor. Eu preciso disso, ou eu preciso daquilo. Eu preciso que o Senhor faça a minha empresa prosperar, Senhor, para que eu possa melhorar o que eu oferto na igreja. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para administrar na minha equipe. Eu preciso que o Senhor me abençoe para que eu seja uma boa esposa. Obrigado pelo esposo que o Senhor me deu. Eu preciso que o Senhor me abençoe, Senhor, como esposo, para que eu possa cuidar melhor da minha esposa. Senhor, obrigado pelo meu casamento. Me faça ser um marido melhor, Senhor. Me dá esta bênção. O que é que você pode agradecer a Deus e pedir ao Senhor que continue te abençoando? Porque este é um caminho de entrada na presença do Senhor. Quando você chega e diga, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Você está agradecendo. Senhor, eu tenho mais um pedido agora para fazer para o Senhor. Queridos, imagine você dizendo, papai, obrigado pelo que o Senhor fez. Mas, papai, eu preciso de mais alguma coisa do Senhor. O Senhor sabe, papai, que eu preciso disto, que eu preciso fazer, que eu preciso receber. Irmãos, eu creio que os ouvidos do Senhor se inclinarão e a mão do Senhor se estenderá sobre as nossas vidas, porque o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que é Pai. A palavra de Deus nos diz que é Deus Pai. E se nós que somos seres humanos, nós lutamos e tentamos fazer o nosso melhor para os nossos filhos, Deus, o nosso Pai, é um Pai de amor infinito, que está sempre disposto a estender as suas mãos para nos abençoar. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e
e os seus ouvidos atentos às suas orações. Não deixe de chamar o nosso Deus de Pai. Que o Senhor nos encha de sabedoria, para que nós sejamos capazes de agradecer pelo aconchego que Ele tem nos dado, pelo cuidado que Ele tem nos dado. Minha filha chegou hoje e me deu um abraço. Como é gostoso abraçar um filho, né, mãe? Minha mãe abraçou hoje e me chorou. Eu sei que eu sou maravilhoso. Para ela, né? Para ela eu sei. A oração daquela mulher teve pedido, teve gratidão e teve o reconhecimento da soberania de Calebe. Porque Calebe poderia dizer: não, não vou te dar mais. Eu já te dei mais do que eu deveria. Já te dei terras que eu nem havia prometido. Mas um coração bondoso está disposto. E nós, como filhos, temos que chegar diante de Deus e esperar o sim ou não. Mas nós temos que pedir, temos que colocar as nossas vidas, tendo sempre a convicção que nós somos filhos. A nossa gratidão a Deus nesta noite, irmãos, e a minha petição como pastor desta igreja: não deixe um dia só de orar a Deus por esta igreja. Agradeça a Deus por esta igreja todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Irmãos, eu estou aqui há mais de 3 anos e eu digo como testemunho: todos os dias que eu estive presente, que me chamaram, que eu assumi compromisso, eu tenho orado por esta igreja. E eu quero convidar você a não deixar de orar por esta igreja nem um dia só sequer. Nem que seja rapidamente, mas lembre-se e diga: papai, abençoa aquela igreja. Que nós possamos prosperar naquele lugar proclamando o teu evangelho. Senhor, eu te agradeço, mas abençoa, Senhor, aquela igreja. Ore por esta igreja, irmãos, que nós continuemos a completar anos e anos de existência neste lugar, sobre a bênção do nosso Papai do céu. E é para a honra e glória dele que nós faremos isso. A oração é um pilar que sustentará esta igreja nos caminhos do Senhor. Que Deus, o nosso Papai, nos abençoe. Amém?